Olá, pessoal! Esse aqui é mais um vídeo da nossa série sobre segunda lei de Newton. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco com vocês sobre o plano inclinado. O plano inclinado nada mais é do que uma rampa, tá? E a ideia aqui qual é? Eu vou te dar um problema mais ou menos prático, ok? Você vai ao supermercado, lá no supermercado você encontra uma promoção muito boa, os preços estavam muito baratos. E aí você enche o carrinho de mercado com muita mercadoria. Aquele carrinho realmente abarrotado, cheio, tá? E aí você paga suas compras, desce e tal. E aí você empurrando o carrinho, percebe que para chegar no estacionamento, para chegar lá onde você parou o carro, você encontra uma escada, tá? E aí, caramba, um carrinho, vamos imaginar que todo cheio de compra, ele deve ter aí algo em torno de 160 quilos, mais ou menos. Como é que você vai pegar um carrinho de 160 quilos no colo, subir 4, 5 degrauzinhos para poder chegar lá no seu carro, no seu estacionamento, né? Isso é uma tarefa difícil, sabe? Você tem que ser muito ninja para conseguir pegar 160 quilos no colo e elevar aí 2, 3 metros de altura, tá? Agora, se nesse mesmo estacionamento, nesse mesmo supermercado, houver uma rampa com uma certa inclinação, e se ela não for uma inclinação assim muito alta, né, muito grande, você consegue perfeitamente empurrar o seu carrinho ladeira acima e subir a mesma altura que você subiria na escada, tá? Então, o plano inclinado, ele parece algo bobo, mas na verdade é uma coisa super importante e útil, porque ele permite com que a gente erga pesos muito pesados, que a gente jamais conseguiria fazer diretamente com as mãos, né? Mas através da rampa a gente consegue sim. A gente faz uma força aqui no carrinho suficiente para que ele suba ganhando velocidade ou suba com velocidade constante, tá? Então, o objetivo desse vídeo é exatamente esse. É como calcular, como que eu descubro quanto de força eu preciso fazer nesse carrinho para que ele consiga subir uma rampa com uma certa inclinação. Tá? E como é que a gente faz isso? Eu separei esse problema em três partes, tá? A primeira parte é saber que esse ângulo de interrogação ele é igual a esse ângulo alfa aqui. Então, vamos à primeira parte. O que eu fiz aqui nesse desenho? Então, esse verdinho aqui embaixo é o chão, esse triângulo verde aqui é a rampa, e essa coisa preta aqui é uma caixinha que está apoiada sobre a rampa, tá? Aqui, esse ângulo alfa é o ângulo de inclinação da minha rampa. Esse vetor vermelho para baixo, ele é o peso, tá? O peso no caso da caixa, beleza? E o que eu fiz? Eu desenhei aqui uma linha pontilhada preta, tá vendo? Essa linha pontilhada preta faz com a rampa 90 graus. Então eu fiz questão de marcar aqui o ângulo de 90 graus. E aí o que eu estou te dizendo? O peso faz com essa linha pontilhada um ângulo que eu não sei qual é, que é um ângulo de interrogação, tá? Mas eu preciso te provar que esse ângulo de interrogação ele é sempre igual ao ângulo alfa de inclinação da minha rampa, tá? Qualquer que seja o alfa. Imagina que esse alfa aí é 30 graus. Então o ângulo aqui que o peso faz com o pontilhado é 30 graus também. Se o alfa mudar para 45, esse de cá também muda para 45, tá? Bem, como é que eu sei, né? Como é que eu provo que esse ângulo é sempre igual a esse? Então, tá bom. O que eu quero que você observe? Eu gostaria que você observasse que nós temos aqui esse triângulo, olha só. Tem um triângulo que tem um vértice aqui, tem um outro vértice aqui e outro vértice aqui. Consegue perceber aqui um triângulo pequeno? O que eu fiz? Eu desenhei esse triângulo pequeno aqui do lado, tá vendo? De uma maneira bem mais ampliada, certo? E aí, se eu estou chamando essa parte aqui de interrogação, parece evidente que nesse triângulo aqui, este cara aqui é que é a interrogação, certo? Beleza. Essa parte aqui, pessoal, esse ângulo aqui, que a linha verde faz com a pontilhada, é 90 graus, porque justamente a linha verde faz com a linha pontilhada com a verde faz 90 graus. Então, esse ângulo aqui no cantinho, esse cara é 90, tá? Esse cara aqui é 90 graus. E o que mais a gente tem?
A gente tem que marcar agora este ângulo aqui de baixo, certo? Acontece que esse ângulo aqui de baixo, ele é o mesmo que esse ângulo X aqui, tá? Isso a gente sabe da geometria. Eu até fiz aqui uma figura para a gente ver. A gente aprendeu lá nas aulas de matemática, sétimo, oitavo ano, que quando você tem duas retas paralelas e você corta essa reta por uma reta transversal, esse ângulo que fica aqui, ele é igual a esse que fica aqui em cima, chamados alternos externos, certo? Se você olhar bem, eu vou até deixar as duas imagens aqui para você poder acompanhar, essa parte aqui verde é uma linha reta, certo? Vertical. E esse vetor vermelho é outra linha reta vertical. Portanto, esse vermelho e esse verde são paralelos, certo? E a linha que corta essas duas linhas paralelas é essa verde da própria rampa, tá vendo? Então, esse x aqui é como se fosse esse y, tá? E esse ângulo que fica aqui dentro do triângulo, esse ângulo que fica aqui dentro do triângulo, ele vale x também. Então, eu vou vir aqui no meu triângulo aumentado e vou desenhar x, certo? Então, esses aqui são os três ângulos que compõem esse triângulo pequenininho de vértices vermelhos que eu tinha feito. Belezinha? E aí, cara, se você lembrar um pouquinho da aula de matemática, você vai perceber que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180. Tá lembrado disso? Se você pegar a soma dos ângulos que um triângulo tem dentro dele, isso vai dar 180 graus. No meu caso, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo que vale interrogação, esse aqui é x e esse aqui é 90. Então, se você fizer interrogação mais x mais 90, isso tem que dar 180 graus, tá? Por quê? Porque isso é uma propriedade de qualquer triângulo, beleza? Pois bem, agora eu gostaria que você comparasse essa mesma soma, só que feito para esse triângulo verde, certo? Que é a própria rampa, beleza? O que nós temos aqui? Aqui nós temos um ângulo alfa. Aqui nós temos um ângulo x, certo? E aqui na minha rampa eu tenho um ângulo de 90. E eu sei que se você somar os três ângulos internos de um triângulo, isso tem que dar 180, certo? E aí, meu caro amigo, basta você comparar, né? 180 igual a 180, 90 igual a 90, x igual a x. Ora, bolas, o único jeito é se alfa for igual a interrogação, certo? Ou seja, qualquer que seja a inclinação da rampa, o peso, o vetor peso, vai fazer com essa linha pontilhada o mesmo ângulo. Então, se a inclinação da rampa for 30 graus, o peso vai estar fazendo com esse pontilhado 30 graus também, tá? Não se esqueça disso, porque isso é fundamental na resolução dos problemas. Passo número 2. Nós precisamos decompor o vetor peso. Então, essa minha figura aqui é a mesma de lá de cima, né? Esse vetor vermelho aqui é o vetor peso, certo? O que eu fiz? Eu desenhei a caixa separadamente e estou fazendo aqui o diagrama de forças, tá? Então, eu sei que a gravidade puxa, então, portanto, tem o peso aqui para baixo. E eu sei que a caixa está apoiada sobre a rampa, então existe essa força normal apontando aqui. A força normal, ela faz sempre 90 graus com as superfícies, certo? Por isso que eu desenho a normal inclinada, tá? O que tem de novo aqui? O que tem de novo é que eu sei que esse ângulo é alfa, não é isso? Foi o que eu acabei de mostrar ali em cima, tá bom? Então, esse ângulo de inclinação da rampa, ele aparece aqui também, beleza? E aí, qual é a ideia? A ideia é a gente decompor o vetor peso. Então, esse vetor peso, se eu quiser, eu posso, porque ele puxa para baixo, certo? Mas eu posso imaginar como puxando nessa direção. Eu queria saber por que isso fica vermelho, se eu já troquei para azul. Vamos ver se ele desenha azul. Desenha. Então, o vetor peso, ele pode ser pensado como sendo um vetor puxando nessa direção, tá? E mais um vetor puxando nessa direção. Se você observar, esses dois vetores azuis somados, eles formam o vetor vermelho original, certo? Então, esses dois vetores azuis são componentes do vetor vermelho. E aí a gente já aprendeu, né?
Esse azul aqui, ele está colado com o ângulo. Então, como é que a gente calcula essa componente? Ué, é o vetor original, no caso P, como ele está colado com o ângulo, é cosseno de alfa, certo? Já esse vetor aqui de baixo, ele está separado do ângulo. A gente já viu em sala de aula que, nesse caso, é o vetor original P vezes seno do ângulo alfa. Ok? Passando a limpo, criaturas de Deus, a gente pode, então, ter esse diagrama de força ou, passando a limpo, esse diagrama de forças aqui, ó. Eu vou trocar o peso vermelho por essas duas componentes. Vai ter aqui essa componente que é P cosseno e você vai ter essa componente aqui que é o P seno. Ela está nessa direção, né? Então, vou desenhar ela aqui, ó, nessa direção, tá? Esse cara aqui é o P seno de alfa, tá? E aí, repara que você já está começando a sacar qual é do problema. Quando você coloca uma caixinha em cima de uma rampa, a gravidade puxa para baixo, vertical. Só que quando ela está apoiada na rampa, a parte que puxa rampa abaixo, a parte que faz com que ela queira deslizar a rampa, não é o peso inteiro, e sim é apenas essa componente, que é P vezes seno. Então, se eu quiser saber qual é a força que eu tenho que empurrar para cima, para poder não deixar essa caixa cair, por exemplo, eu vou ter que fazer para cima uma força que é igual a P seno, para poder mantê-la equilibrada ali, certo? Bem, qual é a última parte da solução? A última parte da solução é efetuar os cálculos propriamente dito, tá? Então, naquele meu problema original lá, que você estava no supermercado carregando o carrinho, eu imaginei um carrinho de 160 quilos, tá? Sendo empurrado rampa acima de uma inclinação de 12 graus, beleza? Então, qual é a pergunta? A pergunta é que força que você precisa fazer no carrinho para fazer com que ele suba a rampa, tá? Será que vai ser equivalente a todo o peso dele ou menos? Obviamente, a gente sabe que é menos, né? Mas qual é o valor, certo? Essa que é a pergunta, qual é o valor? Bem, a gente já viu aqui em cima que o valor é P seno. Então, vamos aos cálculos. A força que eu preciso empurrar esse carrinho rampa acima é P seno, no caso aqui, de 12 graus, certo? Porque eu estou imaginando uma rampa inclinada de 12 graus. Como é que eu faço o cálculo do peso? O peso é a massa vezes a gravidade, não é isso? E o seno de 12 graus, eu fui lá numa tabelinha trigonométrica e vi. O seno de 12 graus é 0,2. Então, eu venho aqui e ponho 0,2. No meu problema, essa massa vale 160, a gravidade vale 10 e o seno vale 0,2. Portanto, quanto que vai dar isso aqui, né? 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 16 é 32, né? Então, é 320 newtons. Para quem não está ligado, 320 newtons é o equivalente a 32, ou aproximadamente, né? 32 quilograma-força. Quilograma-força. Ou seja, você vai ter que empurrar o carrinho de mercado rampa acima, nessa direção aqui, vou até tentar desenhar aqui em preto. Você teria que empurrar o carrinho de mercado nessa direção com equivalente a 32 quilos, certo? Apesar dele ter 160 quilos, graças à inclinação da rampa. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo sobre plano inclinado. Eu devo gravar mais um, resolvendo um outro exemplo, tá? Então, um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.